Está vendo como a igreja é rica em história, não só na religiosidade, mas também em todo um contexto histórico, em escolas de arquitetura. Vamos conhecer agora algo que caracteriza muito essa igreja. Fala pra gente sobre a sombrinha. Olha, lembra que eu falei que a igreja ela era inicialmente de fato uma igreja, a gente está usando o termo e está tudo bem, mas que ela na verdade é uma basílica e que essa é uma titulação tardia de 1922? Pronto. É um processo meio burocrático, é preciso que venha direto do Vaticano a licença, por assim dizer, para que ela possa ser considerada uma basílica. E existem também alguns marcadores de que a igreja é uma basílica em que você pode olhar e saber, hoje é uma basílica porque de fato existe uma espécie de carimbo, né, uma marca, para que nós possamos perceber que ela é uma basílica ou não. E esta sombrinha é justamente uma delas. Então, ela muda na Penha, que também é uma outra basílica, você tem uma diferente, ela está aberta, ela é maior, tudo bem? Então, ela é bem volátil na disposição estética, ela pode ter uma cor diferente, ela pode ficar disposta de uma maneira diferente, mas sempre no altar principal, ali, tá vendo? Ela vai estar disposta de alguma maneira, espacialmente falando, para sinalizar para a gente que se trata, na verdade, de uma basílica e não de uma igreja. Então, Sim. É como se, a partir do processo de oficialização, eles colocassem uma marquinha e dissessem, olha, isso aqui é uma basílica e você vai sempre encontrar isso disposto assim no altar principal em evidência, porque é como se ela tivesse ganhado um plus, né? Se você fosse promovida, e aí precisa estar em evidência justamente para que nós, ao batermos o olho, saibamos que de fato se trata de uma basílica. E ela está disposta ali justamente para isso. Bacana, vamos conhecer um pouco mais dos outros ambientes aqui da igreja. Aqui a gente já se encontra na parte, digamos assim, administrativa da igreja. Isso aqui já é o convento, tudo bem? A gente saiu da igreja e entrou no convento. E eles meio que adaptaram a própria ordem que atua. Então é um convento que funciona enquanto um convento masculino, tudo bem? Então são frades que estão em formação, não são freiras. É um convento masculino, ele funciona nesse sentido e ela também adaptou a dinâmica atual que a igreja precisa atuar. Então você tem uma lojinha de conveniências, você tem a mesa da secretária para esclarecer informações. E essa disposição, ela está sendo feita aqui num ambiente que é histórico e que tem uma coisa muito interessante a ser destacada, que é o trabalho de azulejaria português. Então, ele está um pouco desgastado, né? Precisa assim, de uma restauração, mas já consegue passar para a gente elementos muito característicos do trabalho de azulejaria português e do sentido que o azulejo tem dentro das igrejas, que não é puramente estético, tá? Então, imagina que a época eles estão todos bonitões, estão, enfim, restaurados, e que eles têm um apelo estético, porque parecem isso mesmo. Um trabalho de moldura, parece mesmo a moldura de um retrato, e dentro são imagens. Então é como se fosse uma tela. Então há um apelo estético. Mas há principalmente, eu vou destacar muito isso, tá? Principalmente uma função pedagógica no trabalho de azulejaria dentro de igrejas. Por quê? Porque nós somos um país extremamente cristão. Passamos por uma cristianização muito bem feita, um trabalho de catequese muito bem executado. E como isso acontecia-se? À época, a esmagadora maioria das pessoas, até pouquíssimo tempo também era assim, era analfabeta. As missas eram rezadas num idioma extremamente inacessível, que é o latim, quando não eram rezadas de costa, ou você ainda tinha a própria Bíblia dificilmente sendo acessada, e quando acessada, em latim também. Então, com tantas barreiras ao acesso a palavra, né, a Bíblia propriamente, ao material de catequese, como as pessoas internalizaram tão bem esse cristianismo? Justamente uma sacada genial das ordens religiosas que atuaram muito bem nesse processo de catequese aqui, eles eram experts nisso, e que pensaram muito pela ideia do reforço imagético à pedagogia, né, ao que deveria ser ensinado. Então, imagina que eles fechavam esses lugares aqui e faziam circuitos com leigos, né, como eram chamados, em que a palavra era ensinada, então eram explicadas o sentido de uma passagem bíblica, a própria passagem bíblica, a teologia em torno daquilo, e eles reforçavam a ideia em torno do que estava sendo passado pelo recurso imagético. Então é como se eles explicassem e ilustrassem por um quadro, em parâmetros mais atuais.